Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo Eu sou o Bier. e esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. Hoje o tema é polêmico, hoje o tema é sobre golpe de Estado. Golpe é uma palavra que ficou muito comum no vocabulário, que ficou muito banalizada, né? O que exatamente é um golpe de Estado? A melhor forma de entender o que é um golpe é a gente rememorar quais foram os golpes da história do Brasil. Tá bom então, Bia, mas então me diz, quais foram os golpes de Estado que aconteceram no Brasil? Quantos foram exatamente? Foram muitos? Foram muitos. Foram 6 golpes de Estado. 6? Vixe, é 6. muito golpe, hein? O golpe de Estado, como a gente entende, golpe é, na verdade, quando um governo constitucional é tirado à força. Outra forma de golpe que a gente vai ver aqui que também acontece é quando um governo vigente, constitucional, ele toma decisões inconstitucionais respaldado pela força militar. E qual desses que aconteceu no Brasil? Os dois. Ah, os dois. Né? Vamos pela ordem, então. Qual foi o primeiro golpe de Estado? Golpe número 1, 1889. Esse não foi o ano da Proclamação da República? A proclamação da República foi o nosso primeiro golpe. Ah, vá. Mas dá pra considerar a Proclamação da República como um golpe de Estado? A proclamação da República nada mais foi do que a queda de um governo constitucional à força pelos militares. Tinha o governo que era ainda do imperador Dom Pedro II. Né? Exatamente. O Brasil era uma monarquia, o imperador era o Dom Pedro II e o chefe de governo era o primeiro-ministro, que se chamava chefe do gabinete de ministros, Entendi. que era o Visconde de Ouro Preto. O Deodoro da Fonseca, que foi o chefe do movimento da proclamação da República, ele queria, na verdade, derrubar o ministério do ministro Ouro Preto. Queria derrubar o ministro, mas não a monarquia em si. Até porque ele era, digamos assim, amigo do imperador. E mais, ele teria dado vivas ao imperador depois que depôs o Visconde de Ouro Preto no dia 15 de novembro. Só que aí os republicanos tentaram convencê-lo de todas as formas de que a monarquia tinha que cair também, não só o Visconde. E usaram métodos que, num outro vídeo a gente vai explicar melhor, com mais calma, um pouco assim, incomuns de convencê-lo. Mas convenceu. Aí ele falou, Tá bom, dá essa porcaria de república aqui que eu assino. Mas daí pro segundo golpe demorou um tempão. Né? O segundo golpe foi justamente 2 anos depois. Pô, 2 anos, gente. E o golpista, de novo, foi o Deodoro da Fonseca. Pô, vejo uma tendência aí, não é mesmo? Há uma tendência, há uma tendência. O Deodoro da Fonseca foi eleito indiretamente presidente do Brasil em 1891. E desde 89, ele era o chefe do governo provisório, antes de ter a Constituição. Porque derrubou a Constituição do Império e ficou sem Constituição 2 anos. E daí em 91 teve eleição mesmo, assim, Isso. com outro candidato, tudo mais, ou não? Teve, só que indireta. A Constituição aprovada em 91, ela previa que a primeira eleição presidencial deveria ser indireta. E aí as outras seriam diretas, como a gente conhece. Nessa eleição indireta, o Deodoro ganhou. E o vice que ganhou separadamente foi o Marechal Floriano Peixoto. É aí, no governo já eleito do Deodoro da Fonseca, que nós temos o segundo golpe. O Deodoro não lidava muito bem quando ele era contrariado. O Congresso queria votar uma lei de responsabilidades para o presidente, que limitava um pouco o seu poder. Onde já se viu? Os caras querem ser responsável. Eles me fizeram presidente, mano. Agora eu que mando. E ele mandava mais que o imperador, diga-se de passagem. Ele resolveu simplesmente fechar o Congresso, Essa bola é minha, se eu não ganho aqui, ninguém joga mais. que era O inconstitucional. exército que o apoiava foi lá e fechou o Congresso da Força. Exatamente. Mas o problema é que uma grande parte do exército não gostou dessa atitude dele. E o Floriano Peixoto, que era o vice, também não. Então a grande parte das Forças Armadas falaram, Não é assim que as coisas funcionam. Ele teve apoio ali, mas esperou não útil. ele se viu obrigado a renunciar. daí E aí assumiu... assumiu o Floriano Peixoto, que era o vice. E aí nós já entramos no golpe número 3. O Floriano Peixoto assumiu como vice, mas a Constituição de 91 dizia que se o presidente saísse antes da metade do seu mandato, assim como é hoje, o vice assumiria e convocaria novas eleições. O Floriano assumiu, mas o que ele fez? Não convocou a eleição. Não convocou, continuou lá. O golpista nunca dá aquele golpe e fala, dei um golpe. Ele quer dar aquela justificada de sempre. Entendi. Ele falou, Não, gente, sabe o que é? Vocês não entenderam. Não é assim. Esse negócio de convocar novas eleições antes da metade do mandato
é para quando tem eleição direta. Como a primeira do Deodoro foi indireta, quem disse que essa lei vale para essa eleição? Essa regra aí vale só para os outros. Outra desculpa que ele deu também é que o Brasil vivia uma grande convulsão social, porque a República causou muitos problemas, teve movimento contra. Em nome da estabilidade do país, melhor que fique eu. Inclusive, essas revoltas também que vieram depois tiveram como argumento a ilegalidade do governo do Floriano. Ou seja, ele estava lá para coibir as revoltas e tal, mas isso acabou causando mais revolta ainda. A estadia dele lá deu mais um argumento para que as revoltas considerassem o governo dele ilegal. Você pode pensar, né? A República o começo é sempre difícil, né? Demora para engrenar um negócio. Engrenou, depois engrenou, né? Não. Teve eleições até 1930. Aqui em cima você vai ver, nesse vídeo aqui, os motivos para a Revolução de 32, que foi justamente uma consequência do próximo golpe, o golpe número 4. E aí entra em cena o nosso já velho conhecido. GV, meu querido. Getúlio Vargas. Pode entrar. É você, querido. Bom, mas isso eu já sei porque eu vi o vídeo. Isso, fala aí. Teve lá muitos anos de política do café com leite, era um de Minas, depois um de São Paulo, e por aí vai. Até que uma hora que o pessoal se fartou disso e quiseram um outro presidente e apoiaram Getúlio Vargas na eleição contra o Júlio Prestes. Exatamente. Só que daí na hora H ganhou o Júlio Prestes e não o Getúlio Vargas. Exato. E o povo revoltado falou, não quero saber disso. Não é o povo, o exército e o povo que estava lá, né? As pessoas favoráveis ao Getúlio e o exército que era também favorável ao Getúlio. Questionaram a eleição, falaram que era voto de cabresto, aquela coisa toda. Que não valeu. Fizeram um furdunço todo para que o Getúlio assumisse, derrubaram Washington Luiz e assumiu o Getúlio. E, na verdade, a política café com leite, que não foi exatamente café com leite, mas enfim, vamos chamar assim só para entender. Porque às vezes botavam um açúcarzinho, tinha um açúcar, tinha uma canela, tinha às vezes especiarias. Exatamente, às vezes era só café também. Acontecia. Café com café. O fato é que essa política agrária começou a perder força porque estava surgindo uma nova elite urbana e o Getúlio Vargas foi o candidato que representou essa mudança. Então aí é realmente um golpe clássico, né? Porque o exército, a força, derruba um governo constitucional e coloca um outro no lugar. E fala assim, você não quer? Então vai querer. E aí o Getúlio Vargas, nosso velho amigo, apresenta novas histórias, apresenta, digamos assim, variações de golpes, né? Porque o cardápio é muito extenso. Ele deu, em 37, um outro golpe. Só que ele estava no governo. Ele era o presidente e ele deu um golpe. Mas deu um golpe nele mesmo? Assim? Ele deu um golpe no Getúlio democrático, que nunca existiu de fato. O governo do Getúlio foi democrático, constitucional, de 34 até 37. Em 34 foi promulgada uma nova Constituição, só que em 35 houve um problema. Chamou-se Intentona Comunista. O Partido Comunista em Moscou mandou o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário para cá para liderarem uma revolução comunista no Brasil. O Luiz Carlos Prestes era brasileiro, vivia aqui, e foi fazer, digamos assim, uma temporada, uma intertemporada na União Soviética. E outros comunistas da América Latina famosos foram mandados para cá também, porque os comunistas achavam que o Brasil era um lugar que tinha campo, que dava jogo. No final de novembro de 1935, os comunistas entraram em ação. Em vários pontos do Brasil, as revoltas, não deu certo. O Getúlio se aproveitou muito disso. O Getúlio usou o argumento de que o Brasil precisava de um governo forte, que a ameaça comunista era forte, e realmente os comunistas, vamos combinar, fizeram um grande serviço ao Getúlio. Era a desculpa que ele precisava. Provaram para ele, para o Brasil, que realmente havia uma ameaça comunista. O Getúlio conseguiu aprovar no Congresso o estado de sítio, em 35. E em 37, teve um fato chamado Plano Cohen. Esse plano Cohen foi elaborado por um militar chamado Olímpio Mourão Filho. O que era esse plano Cohen? Era um plano forjado, ou seja, era um plano que não existia, que foi criado, inventado, como se existisse, de um outro golpe comunista. Por falta de outro golpe de verdade, criaram inventaram esse de mentira. E aí o Getúlio conseguiu o que queria, que era, através do medo, instaurar a sua ditadura. Então, desde 35, já havia no Brasil um Tribunal de Segurança Nacional que perseguia, torturava e matava suspeitos de comunismo. Para a esquerda, desde 35 já existia o Estado Novo, ou seja, a ditadura. Mas o Estado Novo, que foi fruto deste quinto golpe, do qual estamos falando, começou oficialmente em 37, quando o Getúlio, apoiado por militares
e políticos resolveram que a ditadura era a melhor saída, já que o momento no Brasil era delicado. Eles assinaram com governadores de outros estados a nova Constituição que seria imposta ao Brasil, que chamou-se de Apolaca, porque lembrava muito a Constituição da Polônia autoritária. E aí nós vamos para nosso sexto golpe. O sexto golpe é o mais conhecido por todos, acho que você também já deve saber qual é, que é Harakiri. que é 1964. o famoso golpe militar. O que é engraçado, que todos esses foram meio militares. Todos, em é alguma- bom em alguma lembrar. medida, né? Que dentre esses golpes todos é bom de se ressaltar que o Getúlio Vargas foi o único ditador do Brasil que não era militar, mas que só conseguiu golpear a democracia porque tinha um apoio militar. Então, falar em golpe militar em 64 é uma questão de nomenclatura, que a gente já lembra, sabe qual é, mas todos os golpes foram militares. Tá, mas o que aconteceu exatamente em 64? Qual que era a conjuntura da época? A Guerra Fria estava pegando. O comunismo estava muito Ainda em mais voga. forte do que na época do... Ainda do mais Vargas. forte, porque em 59 tinha acontecido a Revolução Cubana. Então o comunismo ele tinha saído lá da longínqua União Soviética e estava aqui, Então, na aqui América. No quintal dos caras aqui. O presidente do Brasil, naquela época, era o Jango, o João Goulart. Quando o Jânio, que era o presidente, renunciou e o Jango, o vice, teve que assumir, houve um grande problema. O Jango, ele não era exatamente um comunista, mas era uma pessoa que jogava para ficar no poder. Ele tinha uma dificuldade de lidar com o sistema democrático, com o Congresso. Ele tinha um apoio claro dos comunistas, inclusive do Luiz Carlos Prestes. No dia 13 de março de 1964, ou seja, 2 semanas antes do golpe, houve o famoso comício da Central do Brasil, em que ele dizia que queria fazer todas as reformas e que ia lutar contra quem não quisesse essas reformas, inclusive o Congresso. E ele propunha plebiscitos, ele propunha passar por cima do Congresso, de algumas formas que começaram a incomodar muita gente. Não só os militares, mas a própria população. Houve a famosa passeata da família com Deus pela liberdade, que pedia a intervenção, sim. A intenção dessas pessoas, a princípio, era que os militares tomassem o poder, porque na presidência havia uma pessoa que, teoricamente, estava contra a própria democracia, a própria Constituição, mas que garantisse as eleições de 65. No dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder, o Jango já tinha fugido, o Congresso já tinha oficialmente declarado vacante a presidência da República, e os militares só entraram lá. E aí, não só não garantindo as eleições de 65, como ficaram até 85. O resto vocês já sabem, O resto é história, olha só. Então é isso, esses são os golpes aí da história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? Cara, então... A gente precisa falar desse elefante na sala aqui. Todo mundo sabe, teve o impeachment em 2016, ano passado e tal. E muita gente diz que isso foi golpe. E daí fica essa questão no ar, assim, que foi golpe ou não foi golpe? Foi golpe ou não foi golpe? Vamos partir do pressuposto da definição do que é golpe. Tá. Desses todos os golpes que nós falamos até agora, existe alguma semelhança entre eles e o que aconteceu no ano passado? A semelhança é que mudou o presidente. Não houve uso da força Não houve força, é verdade. e não houve desrespeito à Constituição. Tem lá, a regra do impeachment tá toda lá. Pode ter havido manobra, pode-se questionar a ética de algumas pessoas, de muitas, né? Mas pode-se questionar a ética, Aliás, se tem algo que pode se questionar nesse país é a ética das pessoas. Né? mas não dá para dizer que foi um golpe. Está lá caracterizado como crime de responsabilidade, está caracterizado todo o processo, desde a participação do judiciário, a votação no parlamento, né, na Câmara dos Deputados, depois do Senado, tudo como a Constituição manda fazer. É bom lembrar que o impeachment começou a acontecer por causa das manifestações populares. Eu até já ouvi falar, gente comentando que tipo, era um golpe ilegal, um golpe do judiciário. Um golpe coisas- parlamentar. Um sim, golpe parlamentar. exatamente. O fato é que se o golpe é legal, não é golpe. O perigo de você banalizar a palavra golpe é você tirar a importância do que foi verdadeiramente golpe. Então você igualar o que aconteceu em 2016 com o que aconteceu em 64, em 37, em 30, em 1891, em 1889, é muito perigoso. Porque, de certa forma, diminui a gravidade dos golpes de verdade, que foram os golpes que fizeram mal realmente à democracia brasileira. É uma coisa que é ruim para entender a história do Brasil. Comenta aí embaixo se quiser xingar, mas né, de leve a gente conversa aí, é só comentar. Curte, dá aquele joia, compartilha. Compartilha com os amigos, com os inimigos.
compartilha com quem você puder. E o mais importante, Assina o canal. Inclusive, se esse é o primeiro vídeo nosso que você está vendo, a gente tem vídeo toda semana sobre história. e se você curte a gente no Facebook, obrigado, e assina aqui também o canal, porque aí você já recebe todos os vídeos. E já sabe, né? Quando você quiser checar a história, dá uma olhada no retrovisor.